eu vou continuar do slide da aula passada e eu vou falar da parte de funções, que é o conteúdo de hoje, certo? Então, vamos lá. Sobre operadores e condicionais, certo? A gente passou rápido, mas isso aqui é porque realmente esse conteúdo, como a gente já vê em outras linguagens, algumas coisas são bem repetitivas, certo? A gente já tinha visto o operador de atribuição, os operadores aritméticos, certo? Também não tem muito mistério sobre eles. Precedência de operadores, eu também acredito que vocês tenham visto essa questão da precedência, e a gente falou um pouquinho na aula passada, certo? Mas só lembrando, em operadores aritméticos, por exemplo, o vezes, a divisão e o módulo, que é o resto da divisão, eles têm precedência maior. Então, se você tiver aqui, sem parênteses, um vezes e um mais, você vai fazer primeiro o vezes. Se você tiver um mais e um vezes, você vai fazer primeiro o vezes para depois fazer o mais, certo? E se tiver um vezes e depois outro vezes, aí normalmente quando tem dois operadores com a mesma precedência, você vai fazer o que vier primeiro, certo? E aí a gente pode usar os parênteses para alterar esse tipo de precedência, certo? Pronto. Parando nessa aqui, quando eu disse assim, que a gente, quando tem operadores que têm a mesma precedência, ele faz o que vier primeiro, é porque, na verdade, existe uma coisa também para cada operador que é chamada de ordem de avaliação, certo? O que é essa ordem de avaliação? É como o compilador ele vai gerar ou ele vai executar o geral executável para ele executar quando você tem vários operadores. Então, por exemplo, você tem operadores um mais e um vezes. Na verdade, imagine o seguinte: você tem essa expressão aqui, certo? Do x. Aí você pergunta, qual é a expressão que vai ser feita primeiro? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho esse mais e esse menos, que eles têm a mesma precedência, certo? Apesar de que aqui tem um vezes, mas imagino que não tem esse vezes aqui, certo? Fosse só esse mais e esse menos. Então, tanto faz você fazer essa soma primeiro do que você fazer essa subtração primeiro. Na verdade, nas expressões numéricas, o resultado, se você somasse esse 9,2 mais 4,6 e depois diminuísse de 9,2, seria a mesma coisa de você fazer 4,6 menos 9,2 e o resultado você somasse com 9,2, certo? Mas aí o que é que acontece? Todo operador, além desse nível de precedência, ele também tem o que a gente chama de ordem de avaliação. O que é isso? É como esses operadores, se tiver uma expressão, como é que eles vão ser executados. Então, normalmente, esses operadores aritméticos, eles são sempre executados da esquerda para a direita, ou seja, se eu tiver uma expressão complexa como essa aqui, e não tiver questões de precedência, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro essa multiplicação, o resultado da multiplicação, ele vai fazer essa soma, o resultado dessa soma, ele vai fazer essa subtração. Então, normalmente nos operadores aritméticos, quando a gente tem uma expressão, a gente faz sempre da esquerda para a direita. Então, é como eu falei aí, ó. Primeiro, que essa operação número 1, ele vai fazer a multiplicação, certo? Depois, a operação número 2, ele vai pegar o resultado da multiplicação e somar. Depois, ele vai pegar o resultado da soma e subtrair, certo? E por último, ele vai fazer a atribuição, certo? Aí vem a outra questão. E as atribuições? As atribuições, elas são um dos poucos operadores onde a ordem é ao contrário, ou seja, a ordem de resolução é da direita para a esquerda. O que é que isso quer dizer? Que primeiro você vai fazer tudo que tiver à sua direita para depois fazer a atribuição. Por exemplo, eu disse que isso aqui é possível, né? X recebe Y, que recebe Z, que recebe 20. O que é que vai acontecer? Ele, como é a atribuição, ele vai sempre pegar e vai fazer da direita para a esquerda. Então, primeiro ele faz Z recebe 20, né? Aí, como eu disse, em C++, o resultado da atribuição é o próprio valor atribuído. Então, ele vai pegar
esse 20 que foi atribuído a Z e vai fazer o quê? Atribuir a X. Então, ele vai fazer X, vai receber o resultado de Z recebe 20, que no caso é o próprio 20. Né? E depois ele vai pegar e fazer o resultado disso e atribuir a X. Então, X recebe 2. Certo? Não sei como é que tira esse negocinho do, enfim, da apresentação. Então, o que é que vai acontecer? Quando você pegar um operador na linguagem, você tem que verificar primeiro qual é a precedência dele em relação aos demais operadores e segundo, qual é a ordem com que ele vai fazer a avaliação, ou seja, se a avaliação é feita da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Normalmente é da esquerda para a direita, certo? Aí alguns especiais, como por exemplo a atribuição, eles são feitos da direita para a esquerda, certo? E aí eu também vou me prender um pouquinho nesse, que é uma das diferenças do Python para o C++, que o Python não tem, que é, pelo menos até onde eu vi na versão 3.6, ele não tinha, que é esse operador mais mais e o menos menos. O que é o operador mais mais e o menos menos? É um operador de incremento e decremento. O que é que ele faz? O mais mais, ele soma um. O menos menos, ele diminui um. Então, ele é um incremento ou um decremento, certo? Mais para incrementar, menos menos para decrementar, certo? Tanto é que o nome da linguagem já foi usando essa brincadeira aí, porque o C++ ele veio derivado do C. Então, como se fosse o C com um incremento, né? Com um com mais um. Então, por isso o nome da linguagem é C++, né? O C com incremento. Então, o mais mais é um operador que ele vai simplesmente somar um. É a mesma coisa de você fazer. A variável recebe ela mesma mais um, certo? Então, x recebe x mais um. Pode fazer assim? Pode. Ou pode fazer x mais mais, certo? Sobre o incremento, a gente tem uma outra especificidade, que é o quê? É que você pode tanto usar x mais mais ou x menos menos, como você pode usar menos menos x ou, no caso aqui, ó, x mais o mais z, ou menos menos x e y menos menos. Qual é a diferença? Se ela tiver isolada, não tem nenhuma diferença. Tanto faz você fazer x ou mais x, certo? Mas se você tiver numa expressão numérica, como por exemplo esse aqui, o que é que vai acontecer? Se o mais ou menos menos vier antes do nome da variável, ele vai fazer primeiro o incremento e depois é que ele vai usar o valor desse incremento nessa expressão. Se ele vier, que a gente chama de pós-fixo, ou depois do nome da variável, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar o valor da variável sem alterações para fazer a expressão e depois é que ele vai dar o valor da expressão. A gente tem um outro tipo de operador de atribuição, que é o operador composto, ou seja, é, se eu quiser fazer que uma variável receba ela mesma mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, né? Então, ao invés de a gente pode fazer normalmente, por exemplo, x recebe x mais alguma coisa. Mas eu posso, ao invés de colocar nessa notação aqui, eu posso fazer uma atribuição composta, por exemplo, mais igual, menos igual, vezes igual, barra igual, e assim sucessivamente. Então, se eu colocar x vezes igual a alguma coisa, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer a computação do que é isso aqui, ou seja, ele vai fazer U vezes W, vai pegar o resultado, subtrair de 2 e esse resultado ele vai multiplicar pelo valor atual de x, certo? Aí depois que ele fizer essa computação aqui, ele vai pegar esse resultado alterado e vai jogar de novo em x. Então é sempre para substituir. X recebe x mais alguma coisa, ou x vezes alguma coisa, e assim sucessivamente, certo? Beleza. Essa aqui foram as coisas que eu não tinha falado na aula passada desses slides, certo? A gente falou sobre o if-else e esses operadores aqui, que seriam os operadores relacionais, né? Maior igual, menor igual, que normalmente eles não são muito diferentes entre uma linguagem e outra, certo?
Assim como o comando if, a gente viu que o if ele não tem marcação para dizer, aqui é onde acabou minha condição, a condição está sempre entre parênteses, certo? Da mesma forma, a gente viu na aula passada que se a gente tiver só um comando após o if, ou não tiver chaves, não tiver indicação de bloco, a gente só executa o primeiro comando após o if. Beleza, operador ternário, né? Operadores lógicos, eu vou fazer um exemplo, né? Mas a diferença entre operadores, por isso que a gente tem a diferença entre operador i comercial, só um i comercial, que é o i, e só um pipe, né? Só uma barra, que é o ou, e se a gente colocar i comercial, ou então duas barras, é o i ou operador lógico entre duas condições, certo? E exclamação como sendo não. Vou deixar para fazer esse exemplo depois, certo? Vou falar aqui sobre um outro condicional que a gente tem no C++ e também em Java, em outras linguagens, né? Que é o switch case, né? Em outras linguagens tem só case, certo? O que é esse condicional switch case? Ele é uma forma mais simplificada de você colocar, de você ter condições desse tipo aqui. Se A for igual a 1, então faça alguma coisa. Se não, aí se A for igual a 2, faça outra coisa. Se não, se A for igual a 3, e assim você tem, por exemplo, é, uma variável, se ela assumir um valor, você faz uma coisa. Se ela assumir outro valor, você faz outra coisa. E assim sucessivamente. Então, o comando switch case, ele vai, na verdade, o switch, você vai dizer qual é a variável que vai ser testada, e para cada case você vai dizer, ó, caso seja um determinado valor, faça isso, caso seja outro, faça isso. Default, ou seja, não for nenhum desses valores aqui, faça esse outro.